Dando continuidade ainda no texto do Pires sobre a amostra, um outro tema também interessante que ele traz para a gente se refere ao universo de análise e universo geral. O universo geral se refere ao universo do fenômeno ao qual a teoria se aplica ou se refere. As outras populações ao nível teórico. Já o universo de análise é um conceito aplicado especificamente na noção clássica de população de nível empírico, né? Então, o universo ao qual o pesquisador trabalha e que está ao seu alcance empírico, né? Onde ele faz as suas observações. Esse é o universo de análise. Na pesquisa convencional, é o conjunto de todas as unidades empíricas que o pesquisador estabelece como a base da sua pesquisa, do qual ele vai retirar uma amostra. Toda pesquisa empírica possui um universo de análise, mas nem toda pesquisa retira uma amostra desse universo de análise, né? Ou uma amostra convencional. Você pode fazer um estudo de caso único, mas não necessariamente aquela amostra representativa convencional. As pesquisas convencionais, elas possuem uma definição bem demarcada, muito clara da sua amostra, né? No universo de análise e separado do universo geral. Já nas pesquisas abertas, né, não convencionais, que o Pires chama, essas diferenças não são muito claras, pois o pesquisador passa direto do nível empírico para o nível teórico, sem uma amostra representativa, quantitativa, né, como a gente conhece mais nas pesquisas quantitativas. As amostras qualitativas, elas podem ser de caso único ou múltiplos casos, né? A pesquisa de caso único não é a mesma coisa de estudo de caso. É difícil a gente separar completamente, né, as pesquisas de estudo de caso e caso único. O autor procura fazer isso no texto, mas assim é um pouco complicado. Quando a gente fala de caso único, a gente se refere a micro-unidades sociológicas, né? Atores sociais, documentos, instituições. Já quando a gente está falando de estudo de caso, em geral, se refere a um conjunto, por exemplo, de cidades, a países e assim por diante. O autor vai mostrar para a gente 3 tipos de amostra por caso único, que ele fala que é a amostra de ator. Nesse caso, a pesquisa se constitui em torno de uma pessoa ou de uma família, que a gente não usa muito em ciência política, né? Que é o tipo de, muitas vezes, de pesquisas assim, biográficas. A gente também tem a amostra de meio, né? Que seria geográfica ou institucional. Nesse tipo de amostra, se escolhe um meio como universo de análise para a constituição de seus corpos empíricos da pesquisa. Escolhe-se uma área da cidade para estudar, seria, nesse caso, aqui, uma amostra de caso único, né? E não um estudo de caso, é diferente. No texto ele detalha isso melhor, tá? A gente tem isso bem detalhadinho no texto. Uma instituição, por exemplo, né, o universo apresenta-se ao pesquisador de forma não parcelada, né, sendo você tem que fazer uma apreensão da totalidade daquele caso, né? O pesquisador ele não precisa realizar suas observações em um único local, mas é necessário que as referências, né, elas sejam relacionadas a um único meio. Basicamente, seria a amostra por meio, né, geográfico ou institucional. E tem a amostra também de acontecimento ou de enredo, né? Uma amostra de casos prosaicos. Então, por exemplo, o mensalão seria esse tipo de caso, de amostra, ou o exemplo também do conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que eu vou mostrar para vocês também no próximo texto, tá bom? Depois a gente volta falando um pouco mais ainda desse texto, que ele é bem denso, eu acho que a gente pode conversar ainda mais sobre o texto do Pires em relação à amostra qualitativa.